poder sentar. Não. Obrigado. Amados irmãos, graça e paz. Nós hoje vamos falar sobre um tema do momento estratégico, necessário. Há um texto no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, que nos dá uma orientação muito importante. Esse texto aí, irmãos, ele está na versão NAA, que é a versão da Bíblia, né, que vai ser a Bíblia do Centenário. Se você ainda não entrou em contato para ter a sua, né, como um marco, excelente tradução. E o texto diz o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Vamos ler todos juntos? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Curva sua cabeça por um instante. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós queremos clamar, Deus, pelo Teu Espírito Santo formativa, iluminando a Tua palavra em nossos corações. Pai eterno, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nas quartas-feiras, as primeiras quartas-feiras do mês, geralmente nós falamos em um livro em 1 hora. Na segunda quarta-feira, geralmente está aqui um trabalho que está sendo feito pelo pessoal do cursilho. Na terceira e quartas-feiras, dependendo da estrutura e de onde estiver, a gente vê Atos, versículo por versículo. E em determinados momentos, nós colocamos ou trazemos para a igreja algum tema que seja importante, que seja pertinente. Então, irmãos, a sugestão de Provérbios 4, 23 é uma sugestão muito interessante, é algo prático, é uma orientação que deve ser observada por todos nós. O texto diz: sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia, quando utiliza coração, ela está falando sobre todo o complexo emocional do homem, do ser humano. Ela fala de forma figurada. Através do coração, ela está falando das coisas da alma, que envolve a mente, que envolve os sentimentos, que envolve as emoções. E a orientação é muito interessante, sobretudo para nós, que temos vivido nesse mundo tão neurótico, tão louco. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, se existe alguma coisa na sua vida que você precisa ter em alta conta, como um valor estratégico, como uma prioridade real, é aquilo que compõe, é a tua alma, é a tua vida, é o teu ser, tuas emoções, teus sentimentos. Então guarda, por quê? Porque eles influenciam fortemente as decisões que nós tomamos na vida. Simples assim. Aquilo que aí é colocado de forma metafórica, as fontes da vida, as saídas da vida, nada mais são do que as decisões que nós tomamos. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas emoções, para que nós não tomemos decisões equivocadas, não tomemos decisões erradas. Quantos e quantos de nós já tomamos decisões com ira no coração e depois temos que amargar? Consequências terríveis. Tiago vai dizer que onde existe a ira do homem, a graça de Deus não é manifesta. Então, nós precisamos olhar para o nosso eu, para a nossa vida, para o nosso coração constantemente, porque ele é muito importante no dia a dia da vida. E hoje eu gostaria de falar sobre ansiedade. Hoje eu gostaria de falar sobre ansiedade, meu irmão. Ansiedade. Filipenses, capítulo 4, os versículos 6 e 7, como inspirativos para nós.
o texto diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quem crê nisso, diga amém, meu irmão. Irmãos, ansiedade, um dos grandes problemas da nossa sociedade, um dos grandes problemas pelos quais passa a nação brasileira, um dos grandes problemas apontados pela Organização Mundial da Saúde, que nos dá uma trajetória, ou estatísticas terríveis para esse decênio. 1 a cada 4 pessoas estarão sofrendo fortemente de ansiedade, a ponto disso se tornar algo debilitante em sua vida. Irmãos, ansiedade é algo terrível. Nós estamos vivendo momentos de tensão. Estamos na iminência aí, inclusive, do aniversário da igreja. E há aqueles que trabalham nos bastidores do aniversário da igreja. Quero dar uma palavra. Cuidado com aquilo que nós aprendemos ali na experiência de Marta e Maria. O objetivo da celebração, ela é sobretudo espiritual. Essa igreja vai passar por 100 anos e é algo que precisa ser celebrado com a nossa alma. Nós precisamos ter cuidado com os afazeres, com as coisas, com os projetos. Eu sei que isso é muito importante, mas faça como Neemias, faça como o teólogo da Idade Média. Ore entendendo que tudo depende de Deus. Trabalhe entendendo que tudo depende de você. Relaxe o seu coração. Faça o que precisa ser feito. Levante a cabeça e siga adiante. Amém? Então, irmãos, para falar sobre ansiedade, é necessário saber o que é ansiedade. Eu gosto muito de um cara chamado Gary Collins. Ele é autor de um dos livros mais lidos pelos aconselhadores, por aqueles que ministram a alma das pessoas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. O título do livro é Aconselhamento Cristão para o Século XXI. É um livro fantástico, muito bem feito, muito bem escrito. E ele define ali o que é ansiedade. Deixe-me compartilhar com você. Diz o seguinte: ansiedade é a sensação ou o sentimento decorrente da excessiva excitação do sistema nervoso central, consequente à interpretação de uma situação de perigo potencial, um sinal de alerta que prepara contra perigos. É uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação ou temor, que é acompanhado de elevada excitação física. Em períodos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou lutar. A ansiedade, meu irmão, faz parte da vida. Em determinados momentos, nós vamos estar sendo ansiosos no enfrentar de qualquer coisa. Perceba ali no início que diz a interpretação de uma situação de perigo potencial. Eu não sei se você com certeza deve ter ido ao dentista. Eu, pelo menos, de vez em quando faço as revisões. Quando a gente se deita naquela cadeira, que ele termina de fazer a análise no seu odontograma, que vai fazer o procedimento, ele enxerga que ali tem uma cárie, ele traz aquele aviso, doutor Merinho, meu doutor evangelista está ali, sorrindo, né, Merinho? Ele traz aquele aviso, olha, está bem pertinho do nervo. Aí a camarada abre a bocona e vem aquela maquininha e ele encosta ali. Primeiro ele dá uma testada antes, só para intimidar você.
Só para... Aí ele encosta aquela pecinha ali no lugar, e você sabe que chega um determinado momento naquilo ali, se porventura você não estiver anestesiado, que aquilo ali vai lhe dar um choquinho. Aí o que é que acontece com muitos de nós? A ansiedade vai lá para cima, e a gente fica, eu particularmente, quando estou nessa situação, que me dão aquele guardanapo, eu seguro o guardanapo aqui com força, e fico naquela tensão. Isso aí é ansiedade. A dor não aconteceu ainda. Talvez ele nem ligou a máquina, mas a gente fica, é agora, é agora. Aí começou, é agora. O choquinho vai ser agora. E a gente fica. O nosso corpo é uma reação que envolve o sistema nervoso central. O nosso corpo se prepara. Olha só, essa aí foi fantástica. O nosso corpo se prepara para aquela situação. É uma preparação que envolve, inclusive, a química do corpo. As adrenais funcionam, joga adrenalina, e o camarada fica preparado ou para enfrentar ou para correr. Então, irmãos, complementando, ele ainda diz o seguinte: o coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam, ocorrem trocas químicas, intercâmbio de sinais neurológicos, às vezes ocorre aumento de transpiração, o cara começa a suar, a mão começa a suar, a pessoa pode se sentir fraca, dores no estômago, pode se sentir nervosa e incapaz de relaxar. Vai fazer um concurso, uma prova importante, essa prova é amanhã. Não sabe como é, não sabe como vai, se vai dar certo, se não vai. Aí a tensão chega, a pessoa fica ansiosa. Enquanto essa situação não for resolvida, ela não vai respirar profundamente. Eu vou dar um exemplo bem simples de como isso funciona. Você vem num carro, quem dirige sabe, atualmente nós temos 3 sinais, o verde, o amarelo e o vermelho. O camarada vem no carro, está sinal verde, aí o sinal amarelo aparece, tum! Aí quando o amarelo aparece, aí as adrenais entram em ação, começa a produzir a adrenalina, o camarada esbugalha o olho, será que vai dar tempo, será que não vai? Ele dá aquela aceleradinha básica, olha para um lado, olha para o outro, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, passou o sinal, ainda era amarelo. Não tinha nenhum pardal, não tinha nenhum guarda de trânsito, passou em tempo hábil, deu tudo certo. Depois que passa, o próprio corpo dá o retorno, o próprio corpo dá aquela descarga nele, e ele passou, aí ele dá aquela respirada, volta ao normal, volta ao equilíbrio, volta àquilo que é chamado de homeostase, ele voltou ao ponto inicial, está equilibrado. Irmãos, qual é o grande problema? O grande problema, irmãos, é que nós estamos vivendo um mundo com tantos perigos potenciais e tantas informações ruins rodeando a nossa alma, nossa mente, nosso coração, tantas situações. Para viver a vida hoje em dia está tão difícil que nós estamos atordoados com ansiedade a ponto da gente não poder fazer isso. Respirar e voltar ao equilíbrio. Infelizmente, nós estamos tendo dificuldades de relaxar, de descansar, de que o corpo volte a um estado de normalidade, devido ao ritmo de vida, sociedade doentia, o que nós estamos vivendo no momento, uma informação que vem de fora, a possibilidade de acontecer uma coisa ruim, possibilidade de guerra, dificuldade para sair, a violência dos centros urbanos, tudo isso nos afeta. E aí vem Provérbios 4, 23, preste atenção a tudo isso, guarde a sua alma, guarde o seu coração. Ansiedade faz parte da vida, meu irmão. Em determinados momentos,
você vai viver um clima de ansiedade. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser algo aparentemente ruim, assim, muito ruim, pode ser algo banal. Uma coisa banal, simples. Está dormindo, a esposa ali do lado dormindo, quando daqui a pouco você escuta como um negocinho voando, puf, e caindo na parede, assim, como quem cai. Aí voa de novo, puf, cai. Aí você olha, faz aquela análise e diz, é uma barata e é voadora. Pronto. Acabou-se o equilíbrio. Até meu cachorro, irmãos, quando vê a barata voadora, chega na gente, dá uma focinhada assim, ele olha, aponta e olha, tchau. Mas o fato é que já quebrou o equilíbrio. Enquanto você não colocar, você não vai. Sobretudo sua esposa, se tiver medo de barata. Então, irmãos, a nossa proposta hoje ela é muito simples. Ela é bem objetiva. Inclusive, na aula que eu tive hoje do professor, eu tenho que lutar muito para reduzir o máximo possível o tamanho das mensagens. Mas o fato é o seguinte. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 14 até 16. Como é que nós vamos enfrentar, como é que nós podemos combater a ansiedade? Hebreus, no capítulo 4, dos versículos 14 até 16, lá diz o seguinte: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você quer combater a ansiedade? Precisamos aprender com Jesus. Por quê? Porque ele também sofreu disso. O texto diz: ele foi tentado em todas as coisas. Como nós, a nossa semelhança. Qual foi o grande ponto-chave? Sem pecado. E Jesus viveu um momento crucial de sua vida, em que a ansiedade, a tensão, aquilo que ele vivia era tão forte, que no livro de Lucas nos mostra lá que ele chegou a suar gotas de sangue, de tão nervoso, de tão tenso, ansioso ele estava em sua alma naquele momento. E é justamente esse texto que eu gostaria que você abrisse. Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 até 46. Mateus 26. Vamos aprender com Jesus como nós podemos lidar com a ansiedade. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, o texto diz o seguinte: então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: a minha alma está tão triste que eu estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudestes vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível afastar esse cálice, sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando outra vez, Jesus achou-os dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, ele foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: ainda dormis e descansais? Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Vamos, levantai-vos. Aquele que me trai está próximo. Então, irmãos, com essa situação vivida por Jesus, registrada nesses 3 evangelhos, e aqui eu gostaria de dar uma sugestão aos irmãos: quando vocês forem ler novamente esse texto, leiam o texto que está em Mateus, leiam também o texto que está em Lucas. Por quê? Porque no texto que está em Lucas, lá tem algumas informações que são complementares a essa situação e que são importantes para uma análise profunda daquilo que Jesus estava vivendo nesse momento. E o que é que ele estava vivendo nesse momento? Simples, irmãos. Já tinha passado a ceia do Senhor com os discípulos. Ele sabe que vai ser crucificado. Ele sabe que terá em seus ombros o pecado da humanidade. Ele sabe que de uma forma ou de outra, em algum dado momento, ele haverá de dizer àquele que esteve com ele, estava com ele em todos os momentos, ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ele sabe que os discípulos haveriam de fugir. Ele sabia que Pedro haveria de negá-lo. Ele sabia que Judas haveria de traí-lo. Ele sabia que haveria de ser açoitado. Nada da crucificação fugia do controle de Jesus, o Senhor, inclusive porque ele o fez voluntariamente, vicariamente. O que é isso? Ele fez por mim e por você. Mas o fato era o seguinte: isso era doloroso para ele, o enfrentamento dessa situação. No Evangelho de João é chamado de glorificação, mas nos evangelhos sinóticos mostra de uma forma grande e maravilhosa que Jesus está tenso para enfrentar essa situação. Vamos analisar bem devagarzinho como foi que ele enfrentou essa grande tensão em sua alma. Versículos 36 a 38, o texto diz: em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, a primeira grande lição baseada na vida de Jesus que nós podemos tomar para nós é que nós somos seres sociais, nós não podemos viver sozinhos. Primeiro ponto: não se isole. Não se isole. Nesse momento tão difícil da vida de Jesus, ele não está só. Ele era seguido por multidões.
ele colocou para acompanhá-lo 12 discípulos que se transformariam em 12 apóstolos. Posteriormente, Paulo entraria nesse número. Dos 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João, que quando a situação apertava um pouquinho mais, ele chamava. E dos 3, no dia da crucificação, olhando ele crucificado, só tinha um, João Batista. Irmãos, amigos é uma bênção, mas não é uma coisa fácil. Entenda, quanto maior a intimidade com você, menor é o número. Você pode ter uma multidão de seguidores do seu Facebook, mas com certeza, amigos de verdade, para ir com você até as últimas, duvido que passe da quantidade de uma mão. Quanto maior a intimidade, meu irmão, menor é o número. Mas o fato é, Jesus não estava sozinho. O texto diz, foi com eles. Os discípulos estavam com ele. Ele não estava só. Era companheiros de jugo. Era companheiros, amigos da lida, estavam junto com ele. E aqui, irmãos, a grande lição, Jesus tinha amigos. Se você prestar atenção bem direitinho, você vai ver que o relacionamento de Jesus com Lázaro era um relacionamento diferente. O texto diz, meu amigo Lázaro. Jesus tinha amizades com Lázaro. Uma amizade, gozar de amizade. E aqui uma grande preocupação desse mundo. E uma grande preocupação que eu trago para a igreja. Irmãos, a perspectiva da fé é uma perspectiva coletiva. A perspectiva da fé é andarmos juntos. Tenha amigos, não se isole. Não deixe de ter boas conversas com os seus amigos. Muitas vezes nós esperamos um grande profeta ou um anjo de Deus que venha trazer uma mensagem mirabolante para nós. Desprezamos os verdadeiros amigos que estão ao nosso lado, que muitas vezes nos orientam, dizendo coisas que às vezes a gente não gostaria de ouvir, mas como ele é amigo e quer ver a gente bem, ele tem coragem e diz. Amigos, tenha amigos, não tome decisões sozinho. Tenha pessoas que você confie. Nunca desista de ter comunhão com outros. Nunca desista de ter comunhão com os irmãos da igreja. Não se isole. Sabe quem quer ver você isolado? Quem quer ver você isolado é Satanás. Porque ele sabe que se você estiver sozinho, você é uma presa fácil. Mas se você tiver amigos, se você tiver companheiros, tiver pessoas para lhe ajudar a olhar para frente. E sobretudo, meu irmão, lhe ajudar a olhar para cima, lhe ajudar a olhar para Deus, lhe ajudar a olhar para a glória, pessoas que possam lhe ajudar. Tem um teólogo chamado, eu acho que é Tiago Grulha, tem uma frase dele que eu acho fantástica. Ele diz, a solidão cria monstros e compromete o alcance da nossa visão. Não se isole, tenha amigos. Desculpe. Aqui na igreja, nós temos aqui, irmãos, grupos de afinidade que se reúnem para ministério, mas também se reúnem para conhecer uns aos outros. Tem um ministério de mulheres, tem um ministério de homens que tem feito um trabalho que é uma bênção. Eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos. A existência de um colégio pastoral. Enquanto em muitos lugares existem pastores que estão morrendo de inanição espiritual, porque não tem um amigo, porque não tem um mentor. Para a glória do Senhor, eu tenho amigos, colegas pastores auxiliares, pessoas que dividem comigo, muitas vezes, questões, problemas, mas a gente se reúne como um grupo acessível um ao outro e somos pastoreados por um pastor que tem nos acompanhado
um homem de Deus, e nós temos estabelecido relacionamentos, nós temos brincado. Irmãos, o grupo do WhatsApp do pastor é muito engraçado. Às vezes um brinca com o outro brinca com o outro, um pega uma frase, outro utiliza a inteligência artificial, bota uma coisa. Rapaz, é fantástico. E é assim que tem que ser. Grupo de amigos é assim, irmãos. Quando os amigos se reúnem para conversar, eles falam do que gostam. Quando os amigos se reúnem para conversar, existe alegria. E quando são amigos de verdade, se tiver problema, um dá a mão ao outro. É assim que acontece. É assim que tem que ser. Só que, infelizmente, a sociedade pós-moderna, ela tem se infiltrado de tal forma num relacionamento, num comprometimento frágil entre as pessoas. Não, irmãos, em nome de Jesus, não se isole, não esteja sozinho em momento algum, e principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida, e a ansiedade é um deles. Amém? Segunda lição que a gente vê aqui, sabe o que é? Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso, tremendo, orava, tinha intimidade com Deus, mas ele reconhece que tem um problema. Ele reconhece que tem um problema. Veja o que diz o texto. Começou a sentir-se angustiado, de tristeza e angústia. Versículo 38. A minha alma está profundamente triste. Quem está dizendo isso é Jesus. E ele está dizendo isso na presença daqueles que estão próximos dele. Ele está abrindo o coração para os seus amigos. Ele está dizendo, eu tenho um problema. A minha alma está angustiada, pesada, triste até a morte. Fique aqui, vigie comigo, ore comigo. Ele reconhece o seu problema. E aqui, irmãos, entenda, um grande passo para a cura é reconhecer que existe uma doença, ou que existe um problema, ou que existe algo a ser enfrentado. Jesus, ele não está dizendo aqui, como um super crente, eu sou ungido, nada vai me atingir, eu sou o filho do Pai, Não. Jesus plenamente divino, plenamente humano, e aqui, como plenamente humano, ele nos dá uma grande lição. Ele reconhece a sua dificuldade, sua fragilidade. Eu tenho dificuldade, eu tenho problema, minha alma está triste. Me ajude, ore comigo. Meu irmão, enquanto você pensar que está no controle da situação, os sentimentos vão consumir você e vão se fortalecer. Se você tem algum problema, alguma questão, sobretudo, se lida com essa questão da ansiedade, ou algum problema tem trazido ansiedade à tua alma, entenda, fortalezas mentais vão ser construídas na tua mente se você não tiver a quem abrir o seu coração. E se você não tiver a decência, a humildade de entender o que está passando e chegar e dizer, eu tenho um problema, preciso de ajuda, Jesus está admitindo. Jesus está admitindo os seus temores, suas inseguranças, seus conflitos. Ele está admitindo agora. Nesse mesmo evento, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, ele está tão angustiado e triste, que lá em Lucas é registrado o seguinte, estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. A tensão era grande, ele reconhecia que tinha um problema, ele abriu o seu coração para as pessoas que estavam perto dele, pedindo ajuda, pedindo oração, mas também orava. Ele entrou numa batalha. Não se isole, reconheça
o problema. Terceira grande lição, versículos 39 a 41. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, depois de reconhecer que não devia estar isolado, junto com outras pessoas, reconhecer o problema, pedir ajuda, Jesus corre para os pés do Pai. Ele ora. Perceba lá em cima, diz, prostrou-se. Essa palavra, na língua original, no grego koiné do século I, proskinel, dá a ideia de que aquela pessoa que se prostrava, colocava a mão no chão em atitude de adoração. A mão para o judeu começa na metade do antebraço. Para você colocar a metade do antebraço no chão, você praticamente estará totalmente encurvado. Jesus está orando totalmente encurvado, em atitude de oração intensa, clamando, confiando no Senhor, confiando em Deus. Aqui eu faço a pergunta bem simplesinha, de algo que eu tenho batido a tecla aqui constantemente. Como é que está a sua vida devocional? Como é que está o seu a sós com Deus? Como é que está o seu dia a dia com Deus? Você tem passado algum tempo de oração com o Senhor, buscando ao Senhor? No outro texto, no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 39, lá diz o seguinte: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Vida devocional sadia. Se você tem uma vida devocional sadia diante do Senhor, meu irmão, entenda, você está mais forte para enfrentar toda e qualquer crise de ansiedade. O que é vida devocional sadia? Buscar o Senhor em oração, na leitura da palavra e na devoção, adorando a Ele com todo o teu ser. O problema é que a ansiedade é algo tão forte que nem sempre nós conseguimos descansar a nossa alma. E a rotina da vida acabou com a nossa vida devocional. Nós somos pessoas que não temos cultivado uma vida devocional sadia diante do Senhor, porque a vida está muito pesada, meu irmão. A gente se acorda às 5, 6 horas da manhã e quando vai parar, é 10, 11 horas da noite, sai de um canto, vai para outro, resolve uma coisa, vai para outra. E até quando se isola para orar, para colocar-se diante do Senhor, o coração está assim, ó. A alma está tão carregada, tão cheia de problemas, tão cheia de tensões, que quando se ajoelha no quarto para orar, não tem foco, começa a pensar na conta para pagar, começa a pensar num problema que tem para resolver. Nós não temos conseguido desfrutar da presença do Senhor em nossas vidas devocionais. E aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você que talvez você fique chocado. Quando a igreja se reúne para adorar, esse momento aqui é fundamental, é importante. Nós estamos cumprindo a missão do Senhor. O Senhor nos resgatou para a glória dEle. Quando nos reunimos e adoramos ao Senhor aqui na igreja,
Nós estamos cumprindo missão da igreja. Fomos resgatados para a glória de Deus. Agora, irmãos, a devocional é a adoração que surte o maior efeito na vida do crente. De uma certa forma, meu irmão, aqui você é incentivado. Cante isso, cante aquilo, levante a mão, baixe a mão, diga ao seu irmão, repita a frase, faça assim, se ajoelha e levanta, diga agora e vai. Irmãos, aqui há incentivo. Mas no livro de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus ensina a orar, lá ele diz, entra sozinho no teu aposento. E eu pergunto mais uma vez, você tem buscado a Deus escondido quando não há pressão? Você tem buscado a Deus sozinho, quando não existe nenhuma força, nada lhe dizendo, faça assim, faça assado? Você tem buscado a Deus? Ou você só tem buscado a Deus quando a igreja se reúne publicamente para adorar? Se esse é o seu caso, questione sua vida devocional. Irmãos, eu vou ser bem sincero. A vida devocional sadia é uma das coisas mais importantes para mim. Irmão, se houvesse a possibilidade da gente pegar aquilo que a gente tem no nosso coração, assim, e distribuir, por exemplo, se houvesse a possibilidade de eu ver um irmão fraco na fé, eu pegar a minha fé assim, como um comprimido, como uma injeção, ou sei lá, transferir para outro assim, para que ele pudesse fortalecer. Ah, como isso era fantástico. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Sede de Deus e fé é uma coisa que é individual. E o maior desejo que um pastor pode colocar para a igreja, sabe o que é? Sabe qual é o meu grande desejo para toda a igreja? É que vocês tenham sede de Deus. Sede de Deus. Irmãos, para mim é o momento mais importante, é quando eu consigo estar sozinho e vou orar. Eu não mudo o meu timbre de voz, como muitos fazem na igreja. Senhor, estou aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês, que os meus momentos devocionais eu faço sozinho, eu faço questão mesmo. Nunca gostei de orar na frente de ninguém, não gosto. Meu momento devocional é algo meu. Sabe qual é uma das coisas que me traz mais alegria? É quando eu vou de manhãzinha, que eu vou orar, colocando minha vida diante do Senhor. E a primeira frase que eu digo é eterno e maravilhoso, bom dia. E eu começo a falar com Deus como aquele próximo, como um amigo, aquele ao qual eu posso abrir o meu coração, que em momentos de tristeza compreende a minha alma, que eu posso dizer tudo aquilo que está dentro de mim, falar para Ele, abrir o meu ser para Ele. É necessário confiar. Quando nós buscamos ao Senhor, irmãos, o Senhor, Ele vem até nós. Ele está procurando por adoradores que o adorem em espírito e verdade. É necessário buscar Ele de todo o coração. Só que, irmãos, vida devocional, muitas vezes a gente está com o coração tão pesado, tão atribulado. Antes de ler a palavra, meu irmão, a sugestão prática que eu dou a você, para você criar um focozinho na sua cabeça, cante uma canção. Que canção, pastor? A canção que você gosta de cantar. Vida devocional é assim, meu irmão. Antes de ler a palavra, quando eu não tenho foco, quando a minha cabeça está divagando demais, quando eu quero
falar com o Senhor de uma forma mais profunda, assim. Eu quero conversar, quero abrir o meu coração. Quando eu não estou conseguindo, eu canto as canções que tocam na minha alma. Canções que me fazem refletir sobre Deus, sobre o seu ser. Um dia desse, nas minhas devocionais, uma canção me tocou o coração de tal forma que eu coloquei para chorar e depois veio uma alegria tão forte. Canção antiga, meu irmão. Temos por lutas passado, umas terríveis, cruéis, mas o Senhor tem me dado, tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Aí eu vou abrindo meu coração. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Aí eu vou até o foco chegar e eu tô lá. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Eu vou abrindo meu coração. Aí eu leio um texto da palavra de Deus, e o Espírito Santo vasculha minha alma, e eu oro aquele texto para o Senhor. Vida devocional é assim, irmãos. É ler a palavra com atitude de oração. Tem que orar, tem que expressar o seu amor ao Senhor. Todo o seu ser precisa expressar esse amor ao Senhor. Irmãos, dar glória a Deus não é negócio de pentecostal. Dar glória a Deus é negócio de crente. Agora a gente não pode estar dando glória a Deus de todo jeito. Tem que ter lucidez. Em um determinado momento eu vi, numa igreja, a irmã falando sobre suas dificuldades da vida. Eu levei uma surra do meu esposo, irmão, lá, glória. Aí não pode, meu irmão. Tem que ter lucidez. Aí você olha para mim e diz assim: pastor, eu tenho dificuldades. Quando eu leio o texto bíblico, muitas vezes eu não entendo. Meu irmão, se você tem dificuldade na sua questão devocional, existem livros devocionais que são fragmentos de texto comentados por pessoas com aplicação diária, e que você faz uma meditação, lê, faz a oração, abre o seu coração, e você permite que o Espírito de Deus comece a trabalhar a tua alma, a tua vida. Então, se você tem dificuldade numa leitura mais sistematizada, essa devocional aqui dos pais da igreja, que foi um presente, foi até Ruth que me deu. Ganhei uma da doutora Vilma, que tem uma leitura de manhã e uma de noite, no mesmo dia. O importante, meu irmão, é você expressar para o Senhor, abrir o seu coração.
isso vai trazer um alívio muito grande à sua alma. Sabe por quê, irmãos? Já está provado aquilo que a Bíblia mostra de ponta a ponta. Os cientistas estão vendo hoje. A oração é uma ferramenta estratégica. A oração tem poder terapêutico. Aquele que ora e derrama os seus problemas, abre-se diante do Senhor. Ele é mais forte para enfrentar a dificuldade da vida. Outra coisa, irmão, não é orar um dia pensando que, orei agora, vai tudo funcionar. A partir de agora, vai funcionar. Olha o que foi que aconteceu com Jesus. O texto diz o seguinte, pela segunda vez, versículo 42. Veja o versículo 44, pela terceira vez. É oração como estilo de vida. A oração tem que correr por dentro, que nem sangue. Oração não é perfume que se bota por cima. Oração tem que ser estilo. Mas, pastor, eu não consigo orar. Eu acho tão bonito quando ora 1 hora, 2 horas. Até a sugestão que Jesus dá aqui para os discípulos é complicada. Mas nem 1 hora vocês oraram? Nenhuma, o mínimo. Nem 1 hora vocês oraram. Orar com vontade. Vontade de estar com Deus. Insistir. Perseverar. Derramar o coração. Clamar. Os discípulos não pegaram o ritmo, não. Dormiram. Mas Jesus prosseguiu. Faça a sua parte. Mesmo que você não tenha recebido a atenção que esperava, talvez, dos seus amigos, foi o que aconteceu com Jesus. Mas ele não parou, não. Ele foi. Não espere tanto dos outros. Nem sempre eles vão estar disponíveis para você. E veja o núcleo da oração de Jesus. Você vê aí Jesus dizendo, eu determino? Duvido. Porque a coisa mais forte que um ser humano pode dizer para Deus, com certeza é, Senhor, seja feita a tua vontade. Pode ter certeza. Essa é a coisa mais forte que um crente pode dizer de si mesmo para o Senhor. Aceitar a vontade de Deus. Mas eu não queria essa, mas foi o Senhor. Então, meu irmão, aceite de bom grado e entenda, mesmo que você agora não esteja entendendo, mais para frente, você vai entender que Deus lhe deu o melhor caminho. Vamos para o final? O texto diz, então voltou para os discípulos e lhe disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Depois que Jesus reuniu, não se isolou, não estava só, reconheceu o problema, confiou em Deus na oração, orou insistentemente, perseverou, ele não se permitiu ser anulado pela ansiedade que estava no seu coração. Depois que ele ora e entrega ao Pai, o texto diz que ele se levanta e olha para os discípulos e diz, se levante, vamos enfrentar o problema. Aquele que me trai está vindo aí, eu vou enfrentar ele lá de frente. Tem muita gente que por causa de problemas emocionais, ansiedade, medo, ira, ressentimento, raiz de amargura, falta de perdão, tem anulado a sua vida, não tem enfrentado a vida. Quando a ansiedade se instala de forma crônica na vida de uma pessoa, a ponto dela ficar estática, sem se mover, sem resolver as coisas, parou na vida, peça intervenção, que aí é problema.
É quando a ansiedade se transformou em algo clínico e crônico. Não permita que a ansiedade anule a sua vida. Não permita que a ansiedade faça com que você seja uma pedra de tropeço na sua família. Não permita que a ansiedade faça com que você seja uma pedra de tropeço para os seus amigos, nem no seu ambiente de trabalho. Não permita que a ansiedade lhe domine. Porque a ansiedade tem disso, viu, meu irmão? Se existe uma coisa que passa, é a ansiedade do ansioso para qualquer equipe. Quem trabalha com ansioso sabe, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? E tome enxergar problema. Um sol de rachar o coco. A gente diz, vamos fazer um piquenique lá em Pombal. O cara diz, se chover. Um sol de rachar o coco quente, não tem uma nuvem. Pai, vamos fazer uma viagem a Mossoró. E se chover? Irmão, se chover é uma benção. Em Mossoró é uma benção. Quente que só enxerga o lado negativo. É problema, meu irmão. É complicado. Veja-se. Veja como você está. Não se deixe anular por causa da ansiedade. É justamente isso. Considere essas 5 grandes lições para enfrentar a ansiedade. Primeiro, não se isole. Reconheça o problema. Confie em Deus. Na oração. Insista. Persevere. O Deus de paz seja o juiz no teu coração e Ele vai responder em nome de Jesus. E não permita ser anulado pela ansiedade. O Dr. Gary Cullis ainda adiciona 2 coisas da vida prática. Descontraia, descanse. Não atenda às demandas desse mundo doido, neurótico, não. Em determinados momentos, fique um pé assim, disse, eu vou separar um momento para mim. Como? Avalie seus objetivos, avalie suas prioridades. Faça uma análise, um melhor uso do seu tempo. Se há alguma atividade que você goste, invista nela para bem da tua alma. Ah, pastor, eu gosto de caminhar. Pois, meu irmão, invista na caminhada, porque quanto melhor você estiver, mais forte você adorará o Senhor. Ah, meu irmão, tem gente que está trabalhando, meu irmão, de domingo a domingo, num ritmo louco, não atenda essa demanda, não, porque isso não é bom. Deus nos deixou um grande exemplo. O maior trabalho que alguém pode fazer, Ele fez. Ele criou só o universo. E tudo aquilo que você pensar, se tiver outros universos, foi criado por Ele também. Fez no espaço de tempo delimitado. Não vou entrar aqui nos detalhes dos 6 dias. Mas o fato é que a Bíblia nos mostra que houve um dia em que o Criador fez o quê? E você quer trabalhar direto? Você pensa o quê? Que você é uma máquina, é? Você pensa o quê? Que você é infalível, é? Se o Senhor descansou, você não haveria de descansar também? Pois, irmãos, descansar no Senhor, uma das atividades mais difíceis para o crente.
Tem crente que não tem nem mais unha, já roeu tudinho. Tem crente que recebeu tanta notícia ruim, qualquer notícia ruim já acende uma lâmpada amarela no juiz dele. Se ele houver assim, senão hoje teve um engenheiro aqui na igreja, avaliou as colunas, parece que o telhado não está muito bom. Já teve irmão que olhou para cima. Não precisa não, irmão. Eu só estou testando o seu nível de ansiedade. Isso não aconteceu não. Mas é porque tem gente que está assim, tenso, nervoso. Confiar, entregar e, sobretudo, descansar no Senhor. Descanse no Senhor. Mas, pastor, é difícil. Não desista, não. Jesus orou uma primeira vez, orou uma segunda, orou uma terceira. Ore. Coloque diante de Deus. E agora, irmãos, nós vamos para um momento. Qual é o momento? De orar e encerrar intercedendo. Eu gostaria de saber se algum irmão veio para este culto nesta noite com alguma dificuldade no coração, algo que tem tirado o sono, não tem conseguido descansar no Senhor. E como igreja do Senhor, aproveitando esse momento que estamos aqui reunidos, gostaria de expressar isso diante de Deus, colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, tem um problema, quero colocar nas tuas mãos e quero clamar pela tua paz em minha vida. Tem alguém assim? Gostaria de pedir em nome de Jesus que no lugar aonde está, fique em pé para que a gente possa orar por você. Amém, meu irmão? Isso é um ato de coragem. A atitude de coragem precede a fé. Só os corajosos é que realmente vão adiante. Amém. Amém. Gostaria de pedir a ajuda dos irmãos que não se levantaram. Por favor, se você está perto de algum desses irmãos que se levantaram agora, por favor, toque nele para que a igreja perceba, para que ele perceba que a igreja está intercedendo por ele. Tem uma irmã ali, por favor, uma irmã, ajude ali, por favor. Só tocar no ombro dela, só tocar e permanecer tocando assim. Toca nela ali, por favor. Nós vamos colocar diante do Senhor. Coloca isso, nós vamos orar. Os irmãos, em nome de Jesus, em unanimidade comigo, vamos orar, colocando diante do Senhor essas causas, representadas por esses irmãos. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós intercedemos por esses irmãos que se levantam com testemunho dizendo: há um problema, Pai. E esse problema tem tirado o sono, esse problema tem mexido comigo. Meu Deus, meu Pai, antes de qualquer coisa, os problemas que os irmãos representam aqui, nós queremos colocar nas tuas mãos. Não sei quais são, não sei qual a natureza deles, não sei qual é a origem, mas eu quero colocar juntamente com os irmãos diante do Senhor e pedindo que o Senhor intervenha em cada causa no nome de Jesus. Agora, Espírito Santo de Deus, aquele que concede o fruto do Espírito, o Consolador, clamamos a Ti, Espírito de Deus. Aqui ministre paz no coração dos Teus filhos agora. E que toda sorte de ansiedade caia por terra no nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento seja percebida pelos teus filhos agora. Que
Clamamos por esse milagre no nome de Jesus. Cremos na tua palavra, Senhor, porque a tua palavra traz vida à nossa alma, Pai. A tua palavra nos diz que o Deus de paz seja o juiz em nosso coração. Teu Santo Espírito vive em nós, habita em nós, e clamamos por esse fruto em nossa alma agora, que haja paz, 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 paz. Aquele que veio hoje à noite e tem tido problemas para dormir, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que essa insônia caia por terra hoje. Que essa insônia caia por terra hoje. Pai, eu quero clamar, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar restaurando o ser de cada um. Pai, restaura a confiança na nossa alma. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. Glória a Deus. Você que orou perto desse irmão aí, dê um abraço nele em nome de Jesus. Isso. Vamos ficar todos em pé, irmão, vamos encerrar. Gostaria que você respirasse fundo aí no lugar onde você está. Respire fundo. Descanse, tenha calma. Mais dia ou menos dia vai ser resolvido. Calma. Há esperança. Louve a Deus, busca o Senhor. Vamos orar, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a vencer a batalha do dia a dia, vencer essa ansiedade que se levanta contra nós. Deus, Tu és grande, Tu és tremendo. Queremos Te agradecer. Entendemos, Pai, que o Senhor tem ouvido as orações desse lugar. E entendemos que respostas de oração nós vamos ver testemunhos na frente. Meu Pai, muito obrigado, porque não estamos sozinhos. Temos a Ti e temos um ao outro. Muito obrigado, ó Pai. Oramos no nome de Jesus. A igreja diz, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, tenha uma noite tranquila de sono. Amanhã, quando as misericórdias do Senhor se renovarem, que as tuas forças estejam renovadas também. Deus abençoe.